A paz do Senhor, amados irmãos, eu vou gravar alguns vídeos sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, porque o Senhor tem tocado muito no meu coração para fazer este trabalho, para alertar alguns que precisam, para despertar a igreja, porque Jesus já está voltando. Tudo está nos mostrando isto. E nós vamos, nesse livro de Apocalipse, que ele é riquíssimo, é algo assim extraordinário. É um livro que sempre me cativou muito, desde a minha adolescência, para estudar essas profecias. E agora as coisas todas estão se cumprindo aos nossos olhos e podemos sentir, eu sinto que Jesus está voltando. Talvez eu até vá antes que muitos irmãos, mas ou talvez a gente já vai ser todos juntos arrebatados. Eu coloquei aqui na tela alguns assuntos que, se Deus nos ajudar, nos dar graça, eu quero partilhar com os amados irmãos. Nessa primeira apresentação, eu quero vamos falar sobre o primeiro capítulo do Apocalipse, que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse, ele tem dois sentidos. Para os salvos, ele tem um sentido. Para os ímpios, ele tem outro sentido. Para os salvos, é Jesus se revelando a nós. É a esperança, a certeza do arrebatamento da vinda de Jesus. Para aqueles que o temem, para aqueles que aguardam esta vinda gloriosa, é um livro assim, de muita bênção. Agora, para os ímpios, é tristeza, é catástrofe, é desgraças, é destruição, é morte, é perdição eterna. Para o ímpio, o Apocalipse é algo assim que eles não conseguem nem imaginar. Mas nós amamos este livro. E vamos ver aqui o apóstolo João, quando no capítulo 1, que nós vamos estudarmos este capítulo hoje, que é a revelação, como Jesus se apresentou para João quando ele estava ali na ilha de Patmos. Então, no versículo 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Nós vamos prestar atenção neste versículo, porque diz ali a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para João, para mostrar aos seus servos desde a época de João até os nossos dias, porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, e ele, tudo que o Senhor vai fazer, ele mostra para os seus amados. Nós somos amados do nosso Senhor, e ele nunca vai nos pegar desapercebidos, mas sempre ele vai nos avisar. E aqui, então, ele está notificando, através de João, as coisas que iriam acontecer, lá desde a época de João, e agora até para nós as coisas futuras que ainda vão acontecer. No versículo 2, ele nos diz o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João, isso aí ele testificou, porque ele viu
todas essas coisas. Ele já estava com uma idade bem avançada. Ele já tinha passado muitas provações, muitas perseguições, já que tinham tentado tirar-lhe a vida de várias maneiras. E agora ele estava ali naquela ilha, sozinho, a gente pode dizer assim, né? Mas ele não ficou com medo. Mesmo com a idade dele, me chama muita atenção que ele poderia pensar, mas agora eu já estou muito velho, com quase 100 anos, eu não posso fazer mais nada. Mas não, ele teve a certeza, ele teve a convicção, quando teve aquela visão gloriosa, que o Senhor o tiraria dali. De que maneira ele não sabia, mas uma coisa ele tinha certeza, ele iria sair daquela ilha. E da mesma forma é nós, irmão. Nunca, 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 nunca estaremos ultrapassados que não teremos condições de falar de Jesus. Sempre temos condições, porque Jesus é o nosso amado, Jesus é aquele que faz tudo por nós. Não fosse ele, nós não estaríamos aqui. E aí, no versículo 3, que é eu considero assim a chave, né, desta profecia. Quando está escrito: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ver por parte. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que tem prazer em meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro enfadonho, como muitas vezes as pessoas dizem, eu leio, mas não entendo. Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vai fazer morada neste coração. E é o Espírito Santo que torna a palavra de Deus viva para nós. Ele nos fala e nos mostra o que Deus está ali querendo nos dizer. Então, bem-aventurado aquele que lê. E também, nesse versículo diz, bem-aventurado aqueles que ouvem. Porque lá em João 5:24 está escrito, na verdade vos digo, Jesus estava falando, que quem ouve a minha palavra, olha só, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa promessa é para mim e é para ti, é para nós. Nós somos bem-aventurados. Jesus mesmo disse que aquele que ouve e aquele que crê. Não é só ouvir, saiu ali fora e já esqueceu. Não. Ouvir, guardar no seu coração e praticar. Porque na continuação do versículo 13 ele diz, e guardam as coisas que nela estão escritas. Somente aqueles que guardam a palavra no seu coração é que serão salvos, é que entrarão nos céus. Porque não adianta ouvir, como eu disse, e logo esquecer. Mas nós temos que meditar, porque aqui nos diz que o tempo está próximo. Imagina se estava próximo lá na época de João, o que diríamos nós hoje? Jesus está voltando, Jesus está chegando. Lá no livro de Daniel, que é também eu digo sempre, o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, o seu livro tem 12 capítulos. Os primeiros 6 capítulos são histórias, coisas que estavam acontecendo ali, mas do capítulo 7 ao capítulo 12 é profético, coisas que aconteceriam até os nossos dias e coisas que ainda viriam depois dos nossos dias. E Daniel teve aquelas
visões incríveis. É um livro também muito lindo para a gente estudar. E aí, lá no capítulo 12, no final do livro, né, ele disse assim, ó, no versículo 8, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E olha a resposta do Senhor para Daniel. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel não tinha entendido. Ele escreveu a visão, mas não tinha entendido o que era que Deus estava falando. E Deus disse para ele, Daniel, não é para o teu tempo. Tu não vai compreender agora. Sela. E eu acho muito incrível, porque ele diz, sela esta palavra, lá em Daniel, porque não é para o teu tempo. Aí ficou fechado o livro de Daniel. Agora, o Apocalipse, ele diz ao contrário, abre esta palavra. Mesmo sabendo que o Apocalipse também esteve assim, encerrado por muitos séculos. Agora, hoje, queridos, como nós estamos na antessala, aguardando a entrada nos céus, através do arrebatamento, que Jesus Cristo vem nos buscar, nós abrimos a palavra e entendemos o Apocalipse, abrimos Daniel e entendemos o livro de Daniel, nós entendemos as profecias, porque, como João disse, o tempo está próximo. No versículo 4, ele nos fala que João, Apocalipse, estou sempre no capítulo 1, tá, irmãos? Então, no versículo 4 diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João, as 7 igrejas. A mensagem foi enviada às 7 igrejas da Ásia. Nós não podemos dizer ou imaginar que lá havia apenas 7 igrejas. Havia muitas igrejas, porque em cada local onde os discípulos, os apóstolos chegavam, eles abriam um trabalho e as igrejas eram nas casas. Mas aqui o Senhor escolheu 7 dessas igrejas para mandar esta mensagem. Por quê? Essas igrejas, ao mesmo tempo que eram igrejas locais ali na Ásia, também essa mensagem ela foi profética. Lá desde o tempo de João até os dias de hoje e ainda vai passar depois do arrebatamento, onde nós teremos a igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar em outra ocasião, as cartas às igrejas. Então, João escreveu essas cartas para haver um despertamento nas igrejas. E ele saúda aqui, ó, graça e paz seja convosco da parte daquele que é. Graça e paz. Ele amava aquelas igrejas, porque ele trabalhou. E qual é o obreiro que quando abre trabalhos, quando ganha pessoas para Jesus Cristo, que não ama aquela igreja? Sente no coração, né? A dor, às vezes as necessidades, também sente as alegrias do povo e tudo mais. E João, naquela ilha, ele estava ali parado. Nós vamos ver logo em seguida que ele vai dizer que era o dia do Senhor, era um domingo, e ele pensando, eu imagino que ele estava ali intercedendo, orando muito pelas igrejas. E essa paz é incrível nesse versículo 4, que diz assim, ó, da parte daquele que é, daquele que era
e daquele que há de vir. Ele está mostrando a plenitude de Jesus. Aquele que é, porque Jesus é sempre, ele sempre foi, ele sempre existiu. Aquele que era, que tinha vindo para este mundo, deixado a sua glória para se tornar como um homem para nos salvar. E aquele que haveria de vir, que há de vir, não é que haveria, aquele que há de vir. Ele estava falando sobre Jesus Cristo e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, aquele que tudo sabe, né? Jesus, aqui no versículo 5, ele diz assim, que ele era a fiel testemunha. Pode existir testemunha mais fiel da palavra de Deus? Não existe. Não existe. E nós devemos seguir essas pegadas, sermos fiéis em tudo que fazemos, que dizemos, aonde andamos, porque nós também somos testemunhas de Jesus Cristo. Jesus, ele era fiel testemunha daquelas coisas que João iria ver, iria escrever para nós, mas nós somos testemunhas de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o primeiro que morreu, mas ele, ao mesmo tempo, sempre viveu. É um mistério, é algo muito glorioso para nós sabermos que ele é Deus. Eu amo muito aquele versículo lá em João, no capítulo 1, também, que João escreveu, e quando ele diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu me emociono, irmãos. Eu tenho vontade de chorar quando eu penso no meu amado Jesus. A bênção que é ele ter deixado o seu lar para me salvar, para me dar a vida eterna. Glória a Deus. E a cada um de nós. Ele era o primogênito dos mortos, aquele que morreu para dar a vida por nós. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E agora ele é o príncipe dos reis da terra. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso aqui está mostrando bem direitinho a nossa alma, o nosso ser interior. No versículo 6, João escreveu, e ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Reis e sacerdotes, que privilégio imenso que o Senhor nos deu. Nós não somos nada. Muitas vezes, quando estou pregando, eu digo assim, nós somos um pozinho, um pó, que a gente olha para o chão e não enxerga aquele pozinho ali, de tão miudinho que ele é. Assim somos nós. Mas o Senhor, lá dos altos céus, olhou aqui para este mundo e enxergou este pozinho que era eu. Este pozinho que era você que está ouvindo. E agora nos colocou num local tão privilegiado. E ainda diz, e nos fez reis e sacerdotes. Pode amor maior, irmãos? Não, é incompreensível uma coisa destas. É incompreensível. Não temos como agradecer tanto amor. E João termina esse versículo dizendo, a ele a glória, o poder para todo sempre. Que possamos agradecer ao Senhor, dia e noite. Oh, meu Deus, dia e noite. Porque não há palavras, não há palavras. É só a nossa gratidão e a nossa vida entregando a ele inteiramente. Aí nos versículo 7, nós vamos ver. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Eis que vem com as nuvens, irmãos, e todo olho o verá. Nós não podemos confundir com o arrebatamento. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja no arrebatamento, só nós que ouviremos o som da trombeta. Só aquele salvo, só aquele que estiver ligado com o Senhor, que ouvirá o som da trombeta. Inclusive, está escrito na palavra de Deus que poderão até estarem dois numa cama, dormindo. Um ouvirá o som e outro não ouvirá. Agora, os dois, se forem salvos, os dois ouvirão. Se nenhum for salvo, nenhum ouvirá. Entendem? Esse é o arrebatamento, que também tem uma outra oportunidade que nós falaremos. Agora, esse aqui, quando fala nesse versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, esse aqui é quando o Senhor voltar em glória com os santos. Quando ele vier arrebatar a igreja, ele virá com os anjos, com som de trombeta, com alarido, e nós ouviremos e seremos arrebatados. Como disse Paulo, lá em Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Agora, 7 anos depois, porque quando nós formos arrebatados, terá início aqui a tribulação, tudo assunto que nós ainda, se Deus nos ajudar, nos der vida, nós falaremos. Mas após esse período, nós voltaremos com o Senhor, porque daí lá em Apocalipse diz que o Senhor voltará em glória com os seus santos, que somos nós. Que privilégio, um grande privilégio. E João, continuando, no versículo 8, ele diz assim, falando sobre Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega o último. Seria que nem dizer assim no nosso alfabeto, eu sou o A até o Z. Todas as letras. Eu completo tudo. E quando nesse versículo está escrito isso, é exatamente assim. Eu sou o início e o fim. O princípio, inclusive, a palavra aqui está explicando. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor. Aí, de novo, que nem anteriormente, que era e que há de vir. Olha só, a confirmação. E ele ainda diz assim, eu sou o Todo-Poderoso. Tu crês assim? Se cremos assim, nós nos encontraremos com o Senhor. No versículo 9 e 10, nos diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Coloquei aqui um mapa das 7 igrejas para os irmãos se localizarem, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos, no nosso próximo encontro, falarmos sobre as 7 igrejas da Ásia. E Pátimos, se os irmãos estão olhando ali, é uma ilha, uma pequena ilha. E ali em Pátimos, João estava, e eu, como eu disse, eu acredito que ele estava orando naquela ilha, orando pelas igrejas, e de repente, ali no versículo 10, ele disse assim, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, que nós acreditamos que é o primeiro dia da semana, o domingo. Os judeus guardavam o sábado e guardam até hoje. O sábado é para os judeus. Mas os gentios, ou mesmo os judeus salvos, eles começaram a guardar o domingo,
porque foi o dia mais glorioso na vida deles. Foi quando Jesus ressuscitou. Ele morreu, ele no sábado ainda estava no sepulcro, mas no domingo ele tinha saído do sepulcro. E agora os discípulos daquela época se regozijaram com este evento, com isso que havia acontecido. E começaram, então, a se reunirem aos domingos, no primeiro dia da semana. E João estava ali orando, creio que chorando pela igreja, e de repente ele foi arrebatado, diz ele. E aí ele ouviu atrás dele, diz assim, eu ouvia detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele não tinha condições de ver diretamente o Senhor. Mas a primeira coisa, ele ouviu lá, vindo lá de trás, uma grande voz como de uma trombeta. E aí diz no versículo seguinte que ele, no versículo 11, ele virando-se, só um pouquinho aqui, né? Ele se virou para ver o que era aquela voz. O que estava dizendo? Quem é que estava falando? E agora, no versículo 11, ele vai receber esta mensagem. Nós vimos aqui ainda que João, ele vai escrever sobre tudo que ele viu. Agora, teve muitas coisas, como nós vamos ver no Apocalipse, que ele nem escreveu. E assim como Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado. Disse assim, inclusive ele diz, eu não sei se foi em espírito, se foi em corpo, eu não sei, só sei que eu fui até os céus. Eu vi coisas indescritíveis, que não dá nem para falar, nem para contar. Nós não sabemos o que Paulo viu. Agora, uma coisa nós sabemos, tudo que Paulo viu está preparado e guardado para um dia nós também vermos. Não é maravilhoso isso? Oh, aleluia! Mas é muito glorioso, né? Sabermos que vamos encontrar ao Senhor e que vamos participar também da sua glória. E ali, então, agora ele recebe um mandado daquela voz que falou lá atrás dele, disse assim, ó, João, o que tu vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ainda fala, naquela visão, diz, tu escreve a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, igrejas que existiam na época, como eu disse, mas ao mesmo tempo, aqui estão profecias de cada período da igreja, nesses mais de 2000 anos de vida da igreja. E é muito lindo nós vermos como tudo se cumpriu. E nós hoje estamos no período da igreja de Filadélfia e também, infelizmente, de Laodiceia. Mas esse é outro assunto para outra oportunidade. Nós vimos, então, João estava lá na ilha de Patmos. Queriam calar a voz de João. Levaram ele para lá. Agora ele está velho, quase 100 anos, ele não vai resistir. Diz que era uma ilha que tinha muitas serpentes venenosas. Era uma ilha muito difícil de alguém sobreviver. Queriam calar a voz de João. Mas sabe o que aconteceu? João está falando até o dia de hoje. A voz dele não parou de falar. Nós ainda estamos ouvindo a mensagem
que João recebeu, e com a força do Senhor, mesmo com a sua idade, ele saiu depois ali daquela ilha, ele foi para Éfeso, e provavelmente lá em Éfeso, então, que foi redigida estas cartas e também essa visão gloriosa que o Senhor deu para ele. E aí disse assim, ó, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, a primeira coisa que ele viu foi 7 castiçais de ouro. E, coisa mais linda, ele viu Jesus andando entre os 7 castiçais de ouro. Isso significando, os 7 castiçais, significando as 7 igrejas da época de então, Jesus no meio daquelas igrejas. Também significa as 7 épocas da igreja, até o arrebatamento e até a segunda vinda de Jesus, e Jesus no meio da igreja, andando na igreja. João também viu as coisas futuras que iriam acontecer na terra. Ele viu as coisas futuras que irão acontecer no céu. E ainda, ele contemplou a eternidade. Olha que coisa mais preciosa, que privilégio que o apóstolo João, o amado apóstolo João, um homem que tanto sofreu, mas já quase no fim da sua vida, ele teve essa visão tão gloriosa. Eu imagino assim, eu digo, uma recompensa já daquilo que o estava esperando logo adiante. E João viu agora Jesus. E como descrever Jesus? Como alguém pode enxergar Jesus e contar como ele é? E agora, do versículo 13 até o versículo 15, João começa a explicar com palavras alguma coisa, como se ele pudesse entender e passar para os outros. E a primeira coisa que ele põe é que ele viu aquele ser maravilhoso, vestido até os pés de um vestido comprido. Tem outras versões que diz assim, com uma veste talar, comprida. Uma veste significando assim uma autoridade. Que coisa preciosa, né? Depois, João também viu ele cingido com um cinto de ouro, que significa a justiça, a verdade. Quando ele se apresenta aqui, ele está se apresentando como rei para João. Não mais como o Cristo sofredor, mas agora ele está se apresentando como Cristo glorificado. Ele olha, continua olhando e olha os cabelos de Jesus. Olha para aquele ser com seus cabelos que eram brancos como a lã branca, significando a sua santidade. Branco, branco. Que nós possamos, queridos irmãos, estarmos com as nossas vestes brancas, nossas vidas limpas na presença do Senhor, nossa consciência que nada nos acuse, mas que possamos estarmos purificados. Diariamente, quando orarmos, dizermos, Senhor, purifica nossa mente, purifica nosso coração, nossa vida, purifica-nos, Senhor, para podermos estar bem prontos para a tua gloriosa vinda. Também, João olha, continua olhando para aquele ser, porque eu fico imaginando, não tinha como João tirar os olhos de Jesus. Não tinha como João tirar os olhos daquela pessoa tão amada. Ele conheceu Jesus. Ele andou com Jesus.
Ele participou do trabalho de Jesus. Ele viu Jesus ser crucificado, dar a sua vida por nós. Ele chorou quando Jesus foi sepultado. E ele muito se alegrou quando Jesus ressuscitou. Mas agora, ele está vendo Jesus de uma forma diferente, de uma forma glorificada. Da mesma forma como eu vou ver Jesus. Grande, poderoso, santo é o seu nome. Da mesma forma como tu vais ver Jesus, como nós o veremos. E como ele é, nós seremos. E João, olhando, ele viu os seus olhos, os olhos do Senhor, que eram como chama de fogo, representando a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Aqueles olhos que prescruta todas as coisas. Aqueles olhos que não se pode esconder nada dele. Tudo ele sabe. Tudo está na sua presença. Não podemos esconder, irmãos. E não devemos tentar esconder nada. Se falharmos, vamos logo correr para os pés do Senhor e pedir: Senhor, me perdoa, limpa o meu coração. E João continuou olhando e olhou seus pés. Os pés de Jesus brilhavam como um latão reluzente. Era a purificação, mas também diz que esse latão reluzente fala também de julgamento. Jesus nos ama, tem nos dado muita oportunidade, mas um dia será o dia do julgamento para todos. Para os salvos, nós vamos sermos arrebatados, mas e para aqueles que acham que são salvos? Eu sempre digo que o arrebatamento, pior do que para o ímpio que vai ficar aqui, será para a igreja que ficar aqui, que não estiver preparada. Vamos falar muito sobre este assunto ainda. E a sua voz, quando Jesus falou, João não conseguia nem explicar como é que era a voz de Jesus. Era tremenda aquela voz, era grandiosa, era maravilhosa. E ele disse assim, a voz dele parece a voz de muitas águas. Nós já vimos quando a gente está, muitas vezes, perto de uma cachoeira, aquelas águas que correm rápidas, com muito barulho. E assim era a voz de Jesus falando. João não conseguia explicar. Mas a visão continuou. E João viu que na destra, na mão de Jesus, ele viu que Jesus tinha 7 estrelas. Lembram que Jesus estava caminhando entre os 7 castiçais, que os 7 castiçais significam as 7 igrejas, todas as igrejas. Agora, João viu Jesus com as 7 estrelas na sua mão. Cada obreiro, cada pastor, cada missionário, cada um que está na frente de um rebanho está nas mãos do Senhor. Assim como João viu aqueles 7 líderes nas mãos do Senhor, porque as cartas eram para 7 igrejas, ele viu os 7 líderes. Mas eu afirmo que hoje Jesus está com todos que estão na frente de um trabalho, estão nas mãos do Senhor. E não precisam temer, porque estão guardados, estão protegidos nas suas mãos para fazerem a obra que ele mandou fazer. João também viu que da boca de Jesus saiu uma espada aguda de 2 fios. Essa espada, amados, é a palavra de Deus. Essa espada também tem que estar em nossa boca. E nós só podemos ter a espada em nossa boca se nós conhecermos a palavra.
Ame a palavra, busque a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia diariamente, não durma jamais sem ter lido a palavra de Deus. Oh, queridos, só dessa maneira seremos vencedores, porque aí o Espírito Santo, ele vai vivificar essa palavra que nós estudamos e ela vai começar a trabalhar em nossos corações. E o apóstolo João termina olhando aquela visão da glória de Jesus, a maneira como, a revelação como Jesus se apresenta, e ele viu o seu rosto como o sol. Não, eu procurei até alguma gravura do rosto como o sol, eu disse, mas não tem nada, nada, nada que possa comparar a isso. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, não dava nem para olhar. E eu imagino João olhando para Jesus desta maneira. Aí aconteceu algo com João que só podia acontecer desta maneira. Aconteceria também conosco. Quando ele viu aquilo, ele disse assim: então eu caí a seus pés como morto. Ele desmaiou. Ele não aguentou, porque quem é que pode ver a glória de Deus e continuar de pé? Não sentir a presença do Senhor, não querer se ajoelhar e adorar ao Senhor. Aleluia! Jesus estava ali e João caiu aos seus pés. Aí ele ouviu aquela voz grandiosa, aquela voz como de muitas águas, que a sua mão direita colocou sobre João e disse: não temas, João. Não tenha medo, João. E ele agora reafirma de novo: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive. Olha a confirmação novamente. Eu fui morto, mas eis, João, eis que aqui eu estou vivo para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. É glorioso a gente falar do Senhor. É glorioso a gente falar do Senhor. E agora Jesus fala para ele: João, eu tenho as chaves da morte do inferno. Ou seja, agora eu venci a morte, eu venci o inferno, eu tudo venci por amor a ti, João, e por amor a todos aqueles que me aceitarem. Não tenha medo de nada, irmãos, de nada, de nada. Não tenha medo, porque Jesus, ele tem a chave da vida, ele tem a chave do inferno, da morte, e agora ele tem nos dado a vida eterna. Glória a Deus. Jesus venceu a morte. Com grande glória ele ressuscitou. Com grande glória ele subiu aos céus. E agora ele tem as chaves da morte e do inferno. E agora ele prevalece para sempre. Aleluia! E agora ele nos dá vida, vida com abundância, bênçãos neste mundo e muito maior ainda no futuro, quando irmos com ele. E lá no versículo 19 nos diz: escreve as coisas que tem visto, aquelas coisas ali que ele tinha olhado. Escreve as coisas que são, as coisas que estão acontecendo. Escreve as coisas também que depois destas hão de acontecer. E ele vai escrever, a partir do capítulo 4, ali nós vamos ver também, né? E agora, o nosso Senhor maravilhoso, misericordioso, ele ainda explica para João o que aquelas palavras iniciais que ele tinha dito, a maneira como ele tinha se apresentado, o que queriam dizer. Ele não esconde nada de nós, irmãos, ele revelou. E ele disse assim, ó: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Olha só, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
os ministros, aqueles que estão na frente dos trabalhos. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Bem explicadinho. Ele não deixa dúvida. A palavra de Deus não traz dúvida para ninguém. A palavra lá de Gênesis, Apocalipse, ela é clara para cada um de nós. E nós estamos, então, vendo, vamos ainda continuar estudando nas próximas lições, o arrebatamento da igreja. Tudo que nós estudamos do Apocalipse é visando a despertarmos a igreja, a nos despertarmos. Você está preparado? Tu está preparado para subir com Jesus? Eu gosto daquele hino, botei um verso aqui, o hino 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aqui eu fiz uma pequena bibliografia dos livros que eu tenho estudado, tem muitos, muitos, muitos mais, como eu disse lá no início, desde da minha adolescência, que eu amo o Apocalipse, e eu tenho assim uma estante com muitos livros sobre este Apocalipse. E também eu botei aqui alguns sites que eu tirei as gravuras para, se alguém quiser procurar. Então, vamos de novo. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.